Olá, focadinhos e focadões. Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática. Estamos aqui para corrigir mais um simulado, agora simulado de informática comigo para o Cefet Rio de Janeiro, pós-edital. Isso, avaliando todo o edital, a gente preparou esse simulado específico para você trabalhar com questões da banca Selecom. Mas antes de continuar, me segue lá no meu Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Bora corrigir! Primeira questão. LibreOffice ou LibreOffice é um pacote de produtividade de escritório totalmente funcional e disponível gratuitamente. Padrão Open Document Format ou formato de documento aberto. De formato aberto, que está sendo adotado por governos do mundo inteiro, necessário para publicação e aceitação de documentos. É uma suíte que inclui diversos aplicativos utilizados pelo Microsoft Office. Além do Impress, como software, a suíte LibreOffice para as áreas de desenho vetorial e banco de dados oferece o seguinte aplicativo. Primeira coisa que você tem que saber, quais são os programas do LibreOffice. Quando a gente fala de LibreOffice, a gente tem diversos programas dentro dele. Para a sua prova, principalmente, você tem que conhecer o Writer. O Writer é o editor de documento, editor de texto. Conhecer também o Calc. O Calc é o editor de planilhas eletrônicas. Ele cria pastas de trabalho contendo planilhas eletrônicas. Outro que ele falou aqui é o Impress, ou Impress, como você quiser. Esse é um programa para criar a apresentação de slides. Esse, sem dúvida, pode cair qualquer um, está no seu edital. Agora, além desses, a gente tem um programa para criar fórmulas matemáticas, o MET. Normalmente não cai em prova. Na sua prova, no seu edital, tem falando sobre banco de dados. Quando a gente fala de banco de dados, a gente tem que lembrar do BASE. Então, já elimino a letra C, elimino a letra D. Além desse, temos que saber que existe um programa para criar desenhos vetoriais. Na área de desenhos vetoriais, a gente tem o DRAW, D-R-A-W. Pronto, deixa eu sair da frente para vocês verem. Writer, editor de documentos. Calc, editor de pastas de trabalho contendo planilhas eletrônicas. Impress, editor de apresentações. Match, editor de fórmulas matemáticas. Base, banco de dados. Draw, desenho vetorial. E como ele pede, respectivamente, desenho vetorial e banco de dados, é o Draw e o Base. Gabarito, letra B. Espero que você tenha acertado. Bora para a próxima questão. Questão de número 2, no uso dos recursos dos editores de texto. 1. No Word do pacote Microsoft Office 2019 em português, Brasil, é possível aplicar dois tipos de layout ao documento digitado por meio do acionamento do ícone orientação existente na faixa de opções. Professor, nunca vi esse ícone. Abre o seu Word, vai na faixa de opções, lá na guia Layout, você vai ver que tem essa ferramenta orientação. A orientação me permite imprimir ou ajustar meu documento para ser impresso em dois formatos. Esse que tem a folha em pé, a gente chama de retrato. E aquele que tem a folha deitada, a gente chama de paisagem. Então, logo de cara, quais são as orientações? Retrato e paisagem. Já eliminei a letra A, já eliminei a letra B. 2. Segunda afirmação no Writer do suíte LibreOffice 7.3.0.3x64 em português, o acionamento dos ícones. Esse aqui é o copiar. E esse aqui é o colar. Tem quais significados? Copiar, copia para a área de transferência. Colar, pega o conteúdo da área de transferência e coloca no local selecionado. Copiar, copia a seleção, colocando na área de transferência. Colar, pega o conteúdo da área de transferência e coloca no local selecionado. Mas como ele queria o nome dessas ferramentas, desses ícones, seria copiar, colar. Tendo o gabarito, então, letra D. Nem existe a ferramenta mover. Já a ferramenta clonar, ele permite copiar a formatação para aplicar a outra parte do documento. Ele é um pincel. Gabarito da 2, letra D,
Retrato e paisagem são as orientações. Copiar e colar são os ícones. 2 folhinhas, prancheta com folhinha. Gabarito letra D. Terceira questão. Figura mostra alguns recursos da faixa de opção no PowerPoint 2019 BR. Aí a gente vê aí as possibilidades de visualizar, nenhum, esmaecer, empurrão, apagar, dividir, que são exibidos na tela quando se aciona uma das guias da barra de menu, que podem ser o menu arquivo, página inicial, inserir, designer, transição, animação, apresentação de slide, revisão, exibir. Ele quer saber qual guia que a gente tem essas opções. Quando a gente fala do PowerPoint, a gente tem 2 tipos de efeito. Efeito que eu posso colocar no slide, efeito que eu posso colocar nos objetos que estão dentro do slide. Nesse caso aqui, esta figura está mostrando efeitos que eu posso colocar no slide, chamado de transições. Como, por exemplo, empurrar, esmaecer, apagar, dividir e outros. Existem também efeitos que eu coloco nos objetos que estão dentro do slide, como, por exemplo, também existe aparecer, surgir, deslizar, e a gente chama essas animações, esses efeitos colocados nos objetos. Transição é efeito colocado na troca de um slide para outro. Lembrando que cada slide pode ter apenas uma transição, ela pode acontecer, essa transição, ao clicar do mouse, automaticamente após um determinado tempo. Quando acontece a transição, também pode começar um som ao mesmo tempo. Já a animação, que é colocada no objeto, cada objeto pode ter uma ou mais animação. Eu posso colocar essa animação para acontecer ao clicar do mouse, com a animação anterior, após a anterior, posso definir quanto tempo vai demorar esta animação. Posso ter mais de uma animação por objeto, posso ter uma transição por slide. Então, o gabarito, nesse caso dessas imagens, são as transições que a gente pode colocar no slide. Questão de número 4. No uso dos recursos do sistema operacional Windows 10 BR 64 bits, a execução de um atalho de teclado possibilita o acesso à janela do gerenciador de pastas e arquivos conhecido por explorador de arquivos. Esse atalho de teclado corresponde a pressionar a sequência simultaneamente as teclas. Logotipo do Windows, que a gente também chama de tecla Windows, ou tecla do sistema operacional, e a letra E. Quando eu aperto Windows E, ele vai abrir o explorador de arquivos do Windows. Professor, e o resto? Apertei o Windows W, o que ele vai fazer? Widgets. O que são widgets? Eu até apertei agora o Windows W, mas não vai aparecer muita coisa para vocês. Aí está aparecendo agora. Os widgets são reportagens, notícias, clima-tempos e outros. Olha, professor, como se escreve isso? Se escreve assim, ó. Widget. Isso, pode ser no plural. E se eu apertar o Windows X, o que acontece? O Windows X é a mesma coisa que você clicar com o botão direito no menu iniciar. Acabei de fazer. Ele abre um menu de contexto mostrando opções que a gente tem no menu iniciar. E essa tecla de atalho Windows X. E se eu apertar o Windows R, eu sem querer apertei Enter, fechando aqui, o Windows R ele vai abrir a janela do executar. Está aí para vocês a janela do executar quando a gente aperta o Windows mais R. R de Run, executar. Então, mostrando o Windows Z, ele vai abrir o explorador de arquivos do Windows. Windows Explorer, antigamente chamado. Bora para a próxima questão, questão de número 5. Eu vou sair da frente para não ficar atrapalhando o slide. A planilha da figura a seguir foi criada no Excel 2019-BR, tendo sido realizados os procedimentos listados a seguir. Na célula C6, sem querer mostrar o gabarito, mas eu apaguei, C6. Onde fica essa célula? Aqui, exatamente aqui, C6. Foi inserida essa expressão. Aqui é a expressão que foi inserida na célula C6. Usando os conceitos de referência absoluta e referência relativa. Preste atenção, o que é referência absoluta? É quando você usa cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha, cifrão antes da coluna, cifrão antes da linha. O que faz isso na referência absoluta? Na hora de copiar e colar uma fórmula, expressão,
ela não se altera, não é modificada. E também ele fala sobre referência relativa. Onde está a referência relativa? Aqui, ó, quando você não usa esse cifrão. E o que acontece quando você usa essa referência relativa? Os valores das colunas e das linhas podem ser alterados ao copiar e colar uma fórmula ou função. Número 2, em seguida, fez uma cópia dessa expressão da célula C6 para a célula D11. Ou seja, movi uma coluna, movi uma, duas, três, quatro linhas. Uma coluna, uma, duas, três, quatro linhas, não é isso? Não, minto, eu falei errado. 5 linhas, contei errado. Movi novamente uma coluna, uma, duas, três, quatro, 5. Agora sim, 5 linhas e uma coluna, uma letra e 5 na linha. Bora lá, continuando. A gente usou a tecla Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Nesse contexto da célula D11, a expressão copiada ficará com o seguinte formato. Lembrando, não está absoluto? Não muda. Então, aqui, ó, mudou, já posso descartar. Mudou, já posso descartar. Segunda coisa que a gente tem que observar. Está vendo aqui? Ó, é 2 pontos. Ele não vai mudar para o ponto e vírgula. Não vai mudar para o ponto e vírgula. E outra, a célula provavelmente muda. Então, eu já posso descartar e já teria o gabarito, que é a letra A. Mas, professor, me mostra como ficaria isso. De C6 para D11, eu tenho uma diferença aqui, ó. Eu faço normalmente assim. Uma coluna, 5 linhas. Então, na expressão inicial, que é cifrão B, cifrão 7, mais a soma de B8, 2 pontos, B9, fecha parênteses, fecha outro parênteses daqui do início. Isso tudo dividido pela célula cifrão B, cifrão 10, o resultado em D11 é, abre parênteses, cifrão B, cifrão 7, porque isso não muda. Tá vendo o B aqui? Aqui que vai acontecer a diferença. O B vai virar C, porque eu tenho que somar 1 na linha. Tá vendo esse número que é 8? 8 mais 5 da linha vai dar 13. Aqui que mudou. Tá vendo esse B? Mais 1 vai virar C. Tá vendo este 9 aqui? Esse 9 eu vou somar mais 5. 9 com 5 dá 14. É aqui que aconteceu a mudança. O resto, por ter o cifrão na frente, vai ser repetido. Pronto, dessa maneira, a gente tem como gabarito final cifrão B, cifrão 7. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ficou meio estranho, meu cifrão B, cifrão 7. Aqui é cifrão B, aqui é cifrão 7. Mais a soma, reparem que eu só mudei as células que são relativas, ou seja, aquela parte que não tem o cifrão. Se você tivesse observado que mudou aqui e mudou aonde está fixado, você já teria gabarito sem fazer cálculo nenhum na letra A. É comum acontecer isso em prova. Agora, presta atenção no recado que eu vou dar para vocês. Pacotaço! Curso online teórico, apostila, curso de questão. Isso, se você quiser, entra agora no site do Focado no Edital, www.focadonoedital.com.br. Adquira o pacotaço, que vai ter o curso completo teórico, com todas as videoaulas, explicando toda a teoria do seu edital, ponto a ponto. Vai ter uma apostila em PDF com algumas questões para você poder resolver e também ler a sua teoria, marcar, etc. E um curso exclusivo feito somente de questões para você. Tá vendo esse simulado? Eu separei aqui 10 questões da banca Selecom. No curso de questões, só da minha área, só do meu lado, você vai encontrar muitas e muitas e muitas questões. Com certeza, mais de 50 questões você vai encontrar de informática
só do nosso edital, focado no edital específico para a Banca Selecom, para você ir lá e gabaritar, isso mesmo. E todos os professores do Focado no Edital vão preparar exclusivo, específico para este edital, esse curso de questão, além da apostila e o curso teórico para o cargo de assistente administrativo da Cefet Rio de Janeiro, concurso de 2024. Então, parou agora? Dá um pause aí no seu YouTube, vai logo direto lá no site www.focadoedital.com.br, já adquire. Ah, professor, não queria o pacotaço, só quero o curso de questões. Tem. Eu só quero a apostila. Tem também. Quero só o curso online da hora. Tem também. Você pode adquirir separadamente cada um desses. E se eu fosse você, aproveitava que está no melhor desconto que você vai ter no curso pacotaço. Beleza? Para, professor, para de enrolar e vamos continuar os nossos simulados. Vamos para a questão número 6. No que diz respeito à segurança da internet, um tipo de código malicioso torna inacessível os dados de um equipamento, geralmente usando criptografia, e exige o pagamento de resgate. Resgate em inglês, ransom. Programa código malicioso é um programa, a gente chama de software. Juntando esses dois nomes, a gente vai ter um ransomware. É um programa, um código malicioso que criptografa os dados do usuário ou a máquina e para fornecer acesso ele pede resgate. Tem dois tipos de ransomware. O ransomware locker, que bloqueia a máquina inteira, e o ransomware crypto, que criptografa os dados arquivo e pede resgate. O adware vem da palavra advertising software, um programa para criar advertência, aqueles pop-ups, as janelinhas que surgem na sua frente, normalmente exibindo propagandas. Podem ser de fins legítimos para gerar dinheiro, para gerar visualizações para o software gratuito, software livre, ou pode ser de maneira maliciosa para direcionar sua navegação, caindo num golpe tipo phishing, num site pedindo seus dados privativos, pessoais, ou mesmo para monitorar seus dados. Adware é um tipo de spyware. Spy, espião, software espião, spyware é aquele que monitora a sua navegação, os seus dados, o que você anda fazendo no computador e manda para terceiro. Middleware ou middleware. O que significa isso? A gente também fala de man in the middle, ou homem do meio. Man in the middle, middleware, é alguém que fica no meio entre uma comunicação e outra, capturando tudo que está passando para procurar senhas que estão passando em claro, informações, dados, arquivo, tudo passando em claro. Middleware, então é a pessoa que fica ali no meio. Man in the middle, a gente chama, é o cara que fica fazendo sniffing. Gabarito dessa questão, letra D, ransomware. Criptografa, pede resgate, é um código malicioso. Questão de número 7. Atualmente tem crescido a preocupação com a segurança relacionada à navegação na internet, tendo a criptografia se tornado um recurso no sentido de evitar fraudes. Por definição, a criptografia constitui o processo de transformar dados usando um algoritmo criptográfico em uma chave. E neste contexto, dois tipos são caracterizados a seguir. Também conhecido como criptografia de chave secreta, representa o modo na qual a criptografia e a decriptografia usam a mesma chave. 2. Também conhecido como criptografia de chave pública, representa um modo no qual a criptografia e a decriptografia usam uma chave diferente, porém matematicamente relacionada. Os tipos de escrito em 1 são denominados e 2 são denominados respectivamente criptografia de chave. Olha, primeira coisa, a gente só tem criptografia de chave pública, secreta, ou a gente usa o termo simétrica e assimétrica. Mas como eu vou saber? Na hora da prova, o simétrico tem um S, o assimétrico tem dois S. Aquele que tem uma chave única, que usa a mesma chave, uma única senha, a gente chama de simétrico.
simétrica ou simétrico. E aquele que usa um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada, são chaves diferentes, duas chaves, dois S. Chamamos de criptografia assimétrica. Então, o gabarito dessa vai ser a letra C, simétrica, chave única ou chave secreta, e assimétrica, chaves públicas e privadas, ou duas chaves diferentes, criptografia de chave pública. Gabarito, letra C. Questão número... Essa aqui era para ser número 8. Eu errei ali, mas eu vou acertar para vocês. Questão de número 8. Vamos lá para a questão de número 8. No contexto da segurança da informação, 3 afirmativas são listadas a seguir. 1. É a capacidade que garante ao usuário ser, de fato, quem alega ser. 2. É a capacidade de uma informação estar correta, ser verdadeira, não estar corrompida. 3. É a capacidade de um sistema de permitir que os usuários acessem determinadas informações ao mesmo tempo em que impede que outros não autorizados o vejam. Logo de cara, a gente precisa saber o que é cada uma dessas definições. Quando a gente fala de permitir os usuários que tenham acesso e impedir outros, a gente fala que a informação tem que estar confidencial, usando confidencialidade. Então, não é disponibilidade. Disponibilidade tem a ver com a informação estar disponível o tempo todo, para quem tem acesso, lógico, o tempo todo, para quem tem autorização. Beleza? Então, já temos o primeiro. Vamos lá, agora eu preciso saber o próximo. É a capacidade de uma informação estar correta, ser verdadeira, não estar corrompida. Se não está corrompida, ela tem que estar inteira, íntegra. Íntegra, não tem nada a ver com privacidade. E a número 1 é a capacidade que garante ao usuário ser de fato quem alega ser. É ele ser autêntico, ele ser a autoria. Estamos falando de autenticidade. Então, o gabarito. A autenticidade é a capacidade que garante que um usuário ser de fato quem alega ser. Integridade é a capacidade de uma informação estar correta, ser verdadeira e não estar corrompida. E confidencialidade é a capacidade de um sistema de permitir um usuário que usuários acessem determinadas informações ao mesmo tempo que impede que outros não autorizados o vejam. Gabarito da questão número 8, tá? Essa aqui é a 8, letra B. Questão número 9. Questão número 9. Para se operar um microcomputador, é necessário conhecer alguns conceitos relacionados ao hardware, ao software e à segurança dos equipamentos. Neste contexto, uma atividade está associada à cópia de segurança, com o objetivo de garantir a integridade dos dados e a possibilidade de recuperação no caso de ocorrência de um dano físico do funcionamento da máquina. Essa tarefa, realizada por meio do emprego de dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, pendrives, é conhecida pelo seguinte termo técnico. Cópia de segurança é conhecido como backup, gabarito letra B. Backup é ter a informação gravada, no mínimo, em 2 locais distintos, para caso eu perca uma informação de um local, com o outro eu posso recuperar, restaurar. Boot é o ato de carregar o sistema operacional. Swap é um tipo de partição de troca utilizada mais no Linux. Firewall cai muito em prova, parede ou muro de fogo. Bloqueia acesso devido, filtra pacote de dados, fecha portas de acesso. Firewall. No nosso caso, cópia de segurança, backup. Questão de item número 10. Redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. No mundo virtual, são sites e aplicativos que operam em níveis diversos, como profissional, de relacionamento, mas sempre permitindo um compartilhamento de informações entre pessoas
e empresa. Entre as redes sociais, duas são caracterizadas a seguir. Uma é a maior rede social corporativa do mundo. Assemelha-se bastante à rede de relacionamento, mas a diferença é que o foco são em contatos profissionais, ou seja, em vez de amigos, tem-se conexões, e em vez de páginas, tem-se companhias. 2. É uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos entre usuários, com a possibilidade de aplicação de filtros, atualmente direcionada para uso em celulares, smartphones. As redes caracterizadas em 1 e 2 são conhecidas respectivamente como, vamos lá, aquela que é corporativa, que você compartilha seu currículo, seus contatos profissionais, você pode ter páginas de web das companhias oferecendo vagas, cursos, certificações, é a LinkedIn. Agora, aquela, já eliminei a letra B, já eliminei a letra D. Aquela que eu compartilho fotos e vídeos, coloco filtros, foi feito para celular, é o Instagram. Gabarito, então, da nossa questão letra C. Na letra A, Bitcoins é uma moeda virtual. Na letra B, Pinterest, assim como na letra D. Pinterest é uma rede social para você compartilhar memórias. Normalmente são imagens. Você pode criar páginas específicas para viagens, para turismo, para fotografias em geral. Empresas, lojas utilizam para catálogo de roupa, por exemplo, no Pinterest. Lançamentos de produtos e serviços podem ser feitos através de imagens e essas coleções do Pinterest. Como a gente não estava falando de coleções de fotografias, normalmente fuja do Pinterest, não é ela. Falamos de rede social corporativa, contatos profissionais, LinkedIn, compartilhamento de fotos, vídeos, dá para fazer videochamada, audiochamada, mandar mensagem via chat, você pode fazer uma live, vídeos curtos e muito, muito mais com essa rede social que hoje pertence à Meta. O Instagram, assim como o Facebook, o WhatsApp, pertence todos os três à Meta, é fotos e vídeo, Instagram. Gabarito letra C. Pessoal, chegamos ao fim do nosso simulado. Para quem não me conhecia, sou o professor Leonardo Vasconcelos. Olha, você vai ficar de fora? Todo mundo já está indo lá acessar o site www.focadonoedital.com.br. Eu vou fazer agora, neste momento, www.focadonoedital.com.br. Aqui dentro do site do Focado no Edital, botando aqui para que vocês possam visualizar, www.focado, tem o pacotaço, onde você pode encontrar o curso teórico, apostila, curso de questões. Você encontra também o curso online completo mais apostila. Você encontra só o curso online, você encontra só a apostila, tudo que você precisa para se preparar para o Cefet ano de 2024. Se eu fosse você, esse aqui é o melhor que tem, o pacotaço com curso teórico, apostila e inédito curso de questões, onde é focado específico no seu edital, na Banca Selecom. Sim, pacotaço para você ser aprovado. Quem mais aprova para concurso público, direcionado às universidades públicas, às escolas técnicas como o Cefet, é focado no edital. Quer ser aprovado? Estude focado no edital. Beijo, abraço, te encontro no curso teórico. Você leia a minha apostila e, logo em breve, no curso de questões que está sendo gravado. Fui! Tchau, tchau!